O êxito da ação de investigação eleitoral proposta, no que imputa abuso de poder político ao investigado, depende da reunião de 4 elementos. Primeiro, a condição de agente público do sujeito da conduta. Segundo, desvio de finalidade de situação vinculada ao cargo em que o sujeito está investido. Terceiro, a busca de vantagem para a situação eleitoral do candidato. E quarto, a gravidade da conduta para afetar a legitimidade do processo eleitoral. Ao ver do Ministério Público Eleitoral, todos esses elementos estão estampados nos autos. A inicial também apresenta outra causa de pedir, a utilização indevida de meios de comunicação social, que está imbricada na espécie, no contexto cognitivo do abuso do poder político. O primeiro elemento para configurar o abuso de poder está presente de modo inequívoco. O segundo e o terceiro elementos se interpenetram na sua conotação. O aproveitamento arbitrário da situação propiciada pelo desempenho de função pública se revela pela desnaturação de ato oficial em acontecimento fundamentalmente eleitoreiro. Vejamos como os fatos se ajustam a essa moldura. O presidente da República, nessa qualidade, atuando como chefe de Estado, convidou formalmente os mais altos representantes diplomáticos estrangeiros acreditados no país, bem como diversas autoridades brasileiras, ao Palácio da Alvorada. Ali, ouviram comunicação sobre a falta de confiabilidade do sistema eletrônico de votação e apuração adotado pelo TSE. O presidente alertou que, sob esse sistema, se estava na iminência de se realizarem eleições viciadas e ilegítimas, maliciosamente dirigidas para beneficiar o seu principal adversário. O discurso ganhou difusão nacional por meio de sistema de televisionamento público federal e por meio de reprodução em redes sociais do investigado. O discurso, portanto, também se dirigiu ao conjunto dos eleitores brasileiros e não apenas a representantes diplomáticos que, evidentemente, não possuem capacidade eleitoral ativa. Está caracterizado que o candidato à reeleição se valeu da sua situação funcional de presidente da República para, mediante notícias que sabia ou deveria saber que serem desavindas da verdade, obter a atenção e a adesão de eleitores. Está caracterizado o uso da função pública para benefício eleitoral indevido. O segundo e o terceiro elementos característicos do abuso de poder estão demonstrados. O quarto elemento, o da gravidade da conduta, pode ser enxergado sob 2 ângulos. A impugnação do sistema de votação e apuração, empreendida pelo presidente da República, com argumentos desautorizados pelos fatos, nas condições vistas, apresenta gravidade em si mesma. O discurso, que reiterava outros tantos, é apto para, por si, perturbar a tranquilidade institucional que deve ambientar as eleições no sistema democrático. A desconfiança quanto à fidelidade do resultado apurado à efetiva manifestação de vontade do eleitor é causa de estremecimento do apoio popular à própria existência de eleições. A normalidade e a legitimidade das eleições ficam atingidas. O sistema representativo desacreditado solapa a base da opção fundamental do Constituinte por um Estado democrático de direito. Críticas mais do que temerárias, críticas sabidamente infundadas ao funcionamento do sistema de votação incorporam esse risco, revelando-se assim de ressaltada gravidade. Depois das eleições, aconteceu uma inédita mobilização de populares que rejeitavam aberta e publicamente o resultado do pleito, recusando-lhe legitimidade. Acampamentos de pessoas pedindo medidas de ruptura da ordem constitucional, manifestações violentas de rua e bloqueio de rodovias foram promovidos por pessoas que aderiram à ideia da ilegitimidade das eleições. Estão ainda presentes e nítidas as imagens do dia 8 de janeiro de destruição e de assinte aos poderes constituídos. O discurso contra a confiabilidade do sistema de votação eletrônica, mesmo que não visasse a esses resultados específicos, não poderia ter mais expressiva revelação do seu infesto potencial antidemocrático. Igualmente, sob esse segundo ângulo, se exibe a gravidade das circunstâncias. O quarto elemento caracterizador do abuso de poder político.
Ao ver do Ministério Público, portanto, estão reunidos todos os elementos definidores do abuso de poder político de que o candidato investigado é acusado. Ataques ao sistema eletrônico de votação podem configurar abuso de poder político ou uso indevido dos meios de comunicação quando redes sociais são usadas para esse fim. O precedente ressalta a outra hipótese de procedência da ação, atinente ao uso indevido dos meios de comunicação, que também concorre para o desfecho de procedência da demanda, já que o discurso encontrou divulgação em redes sociais da internet ligadas ao investigado. O pedido de condenação do primeiro investigado à pena que ainda resta cabível de inelegibilidade merece acolhida. Obrigado pela atenção.